Podcast. Um bate-papo com o coach Gilson Souza. Bom dia, campeão! Bom dia, campeã! Aqui é Gilson Souza, seu coach de negócios, e está começando mais um podcast, um bate-papo diário sobre empreendedorismo e gestão estratégica de negócios. É sempre comum encontrarmos um sorveteiro vendendo os seus sorvetes pelas ruas, pelas praças, pelas praias. Mas se pararmos para pensar, o que diferencia um sorveteiro ambulante com a sua caixa de isopor andando de um lado para o outro de uma sorveteria? Pode ser uma dessas sorveterias de rede de franquia que costumamos encontrar na maioria das cidades. Ambos comercializam o mesmo produto. Ambos estão no mesmo segmento. Então, o que diferencia um do outro? É claro e obviamente que você deve estar pensando em vários fatores, em várias questões, desde a situação financeira até o ponto, o estabelecimento, a quantidade de funcionários. Mas se a ideia é a mesma, se o público é o mesmo e o produto é o mesmo, por que um está em um patamar e o outro não? Em primeiro lugar, tudo começou com um sonho. O sonho de empreender, o sonho de ter o seu próprio negócio. Esse sonho ele pode ter sido antecipado por uma questão financeira ou por um desejo maior. Mas ambos são empreendedores. Ambos deveriam ter um pensamento empresarial. O que diferencia basicamente um do outro, o dono da loja e o vendedor ambulante, é que o dono da loja procurou sistematizar, estruturar, organizar o seu negócio, enquanto o ambulante, aquele sorveteiro que carrega a sua caixa de isopor de um lado para o outro, ele apenas pensou em desenvolver algo para trabalhar nele. E obviamente, os dois possuem os seus valores. Obviamente, os dois estão buscando de uma forma ética o seu sustento. Porém, muitas das vezes, somente esse trabalho duro, esse trabalho hercúleo não é o suficiente. Precisamos pensar também estrategicamente. E é aí que entra o processo de gestão, o processo de organização do seu negócio. Porque você precisa ter sempre em sua mente que você não pode transformar o seu pequeno negócio em um negócio pequeno. Você pode ter aberto um pequeno negócio, mas você tem que abrir esse pequeno negócio com uma mentalidade grande. Uma mentalidade com uma possibilidade de crescimento. No podcast passado, eu falei sobre os POPs, procedimentos operacionais padronizados. Então me veio a ideia de complementar esse quadro falando hoje sobre o organograma da empresa, o organograma do negócio. Cada POP, cada procedimento operacional padronizado, ele é desenvolvido para cada cargo, para cada função que existe dentro da empresa. Então, já que para que você possa desenvolver um procedimento, vamos desenvolver também a estrutura organizacional do seu negócio, o seu organograma, porque afinal de contas você pode ser um pequeno empresário, um microempresário, mas provavelmente, principalmente se você faz parte do grupo do Impermind, você deve estar querendo crescer. E para crescer, você precisa de organização. E é justamente essa a nossa função. O trabalho da Missio Consultoria é trazer organização para o seu negócio para que ele possa crescer de forma sustentável. E para isso, vamos agora vislumbrar o futuro, porque afinal de contas, o organograma de uma empresa, ele é baseado em uma visão de futuro. A sua empresa pode ser pequena, pode ser micro, pode ter apenas você, mas não será assim por muito tempo, se depender de nós. Afinal de contas, você precisa crescer. E para isso, vai precisar de pessoas trabalhando com você, cada uma com as suas funções, os seus cargos e os seus salários. E você, já começou a pensar sobre isso? Você sabe o que é um organograma?
Então, o podcast de hoje é sobre organograma. Organograma é um diagrama que exibe um relatório ou hierarquia de relacionamento, cargos e funções de uma empresa. A aplicação mais frequente de um organograma é para mostrar a estrutura de comando do seu negócio. Os organogramas têm diversos usos e podem ser estruturados de muitas maneiras diferentes. Eles podem ser usados como uma ferramenta de gerenciamento para fins de planejamento ou como um diretório de pessoal, por exemplo. Talvez sua organização não opere no estilo de comando e controle, mas em vez disso, conte com equipes. E se a sua organização também conta com equipes, um organograma se faz extremamente necessário. E nesse caso, eu quero te dar alguns exemplos para te ajudar a projetar o organograma perfeito para as suas necessidades. Os organogramas, ou também conhecidos como gráficos organizacionais, são úteis de várias maneiras. Entre os inúmeros fatores pelos quais sua empresa ou grupo pode se beneficiar de um organograma, podemos citar: demonstrar responsabilidades de trabalho e relação de subordinação, permitir que a liderança gerencie com mais eficácia o crescimento ou a mudança, permitir que os funcionários entendam melhor como o seu trabalho se encaixa no esquema geral da empresa, melhorar as linhas de comunicação, criar um diretório visual de funcionários, apresentar outros tipos de informações como estruturas de entidades comerciais e hierarquia de dados. O tipo de organograma que você elaborar deve refletir a filosofia de gestão e a estrutura organizacional de sua empresa. Existem 4 tipos básicos de organogramas. Tem o organograma funcional, de cima para baixo, organograma estrutural divisional, organograma de quadro organizacional matricial, organograma plano. Se você quiser saber sobre cada um deles, envie sua solicitação para o e-mail negócios@missioconsultoria.com.br, que teremos um imenso prazer em preparar um conteúdo direcionado falando sobre cada um, especialmente para você, tá ok? Manda um e-mail para a gente solicitando, que a gente vai ter esse imenso prazer. Criar um organograma com aparência profissional e perfeitamente formatado não requer habilidades especiais, mas também não acontece por acaso. Geralmente pensamos em um organograma com uma estrutura bastante rígida, de cima para baixo. Este é o formato de um organograma básico de 3 níveis. Mas assim como uma roupa de tamanho único não serve para todos, o mesmo pode ser dito de um organograma. Você vai precisar personalizá-lo para atender às necessidades de sua empresa. Existem muitas perguntas a serem respondidas pelo organograma, como: que tipo de informação deve ser incluída em cada tópico? O gráfico deve fluir de cima para baixo ou em outra direção? E se houver pessoas com várias funções? As respostas a essas e outras perguntas que surgirão o ajudarão a decidir como criar um organograma adequado à sua empresa. Um organograma é um mapa que mostra a estrutura de comando do seu negócio, a estrutura de comando da sua empresa. Então, na hora de desenvolver o seu organograma, não pense somente no seu estado atual, pense no seu estado desejado. Principalmente para você que está me ouvindo agora e faz parte do nicho de atuação da Missio Consultoria, que é o micro e o pequeno empresário, você deve pensar no organograma como uma visão de futuro. Neste momento, você pode ter um quadro reduzido ou, muitas das vezes, é você quem faz tudo dentro da sua empresa. Mas, obviamente, não vai ser assim para sempre. Você vai ter pessoas, você vai ter equipes, a sua empresa ela vai crescer. Então você precisa já começar a estruturar o seu organograma a partir de agora, com uma visão de futuro. Como que você gostaria que a sua empresa fosse no futuro e começasse a personalizá-la agora, já. Porque afinal de contas é no tempo presente que criamos o nosso futuro.
Então comece a elaborar o seu organograma agora. Quais serão os cargos? Quais serão as funções de cada cargo? No futuro, como seria a sua empresa perfeita? O seu organograma, ele vai dizer isso. Depois do organograma, você pode voltar nos podcasts anteriores e começar a preparar toda a documentação necessária, todo o processo. Agora sim, você está pensando grande. Você está pensando em transformar o seu pequeno negócio em um grande negócio. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Aqui é Gilson Souza, seu coach de negócios. Tenha um excelente dia e nos encontramos no topo. Um bate-papo com o coach Gilson Souza.